Galera, então retomando aqui os nossos estudos, na verdade eu vou pular o inciso primeiro e o inciso segundo, porque quando a gente tratou da incapacidade, enfim, plena ou parcial, né, absolutamente capaz ou relativamente incapaz, e todas aquelas questões dentro, principalmente das pessoas com deficiência, que foram totalmente modificadas dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente não vai gastar tempo com isso, a gente já discutiu isso na forma presencial, eu acho que até mesmo na forma EAD já algumas questões nesse sentido, então eu vou pular a responsabilidade dos pais quanto aos seus filhos e a responsabilidade dos tutores e curadores. Então, dentro do artigo 932, inciso 1º, do artigo 932, inciso 2º, a gente já cumpriu com a análise desses dois dispositivos. Então a gente vai começar no inciso 3º do artigo 932. Esse artigo 3º do 932, ele traz para nós a responsabilidade do empregador ou comitente. Então, primeiro ponto é que esse inciso 3º, ele aprimorou em muito a redação que se tinha do inciso 3º do artigo 1521 do Código Civil de 1916. Então, a palavra patrão, na realidade, ela foi substituída por empregador. E essa palavra empregador, ela é muito mais apropriada do que a palavra patrão, obviamente. E o termo amo foi excluído por absoluta inutilidade. Então a gente tinha um amo perdido lá na regra do inciso 3º do 1521, que foi deixado de lado. E também, em lugar da expressão que a gente tinha dentro do 1521, inciso 3º, lá do Código Civil revogado, tinha a expressão por ocasião dele. No caso, por ocasião dele era o trabalho, e essa expressão ela foi utilizada, foi alterada para a expressão em razão dele, que é muito mais adequada também. Então agora a gente vai tratar a responsabilidade objetiva do empregador. Primeira questão que a gente tem que ter é que a responsabilidade indireta do empregador percorreu um longo caminho. Primeiro, a gente já falou disso, mas a gente surge lá da ideia da culpa em elegendo, né, com o que se queria dizer que o patrão tinha que responder pelos atos do empregado porque o havia escolhido mal. Cedo, entretanto, esse fundamento revelou-se inadequado em face das transformações da economia e da organização do trabalho. Em uma grande empresa, a figura do patrão, né, é inexistente. Tem-se, na realidade, conselhos de organização do trabalho. E uma grande empresa, a gente tem conselhos, por exemplo, administrativos, a presidência, diretorias, que se colocam cada vez mais distantes do trabalhador ou que têm contato direto com um número muito reduzido dos empregados propriamente ditos. Ademais, as empresas hoje investem muito na seleção e no treinamento do pessoal. Então, essas grandes empresas, principalmente multinacionais, que são nossa realidade hoje no mundo globalizado, elas possuem departamentos especializados para tal fim, né, na questão da seleção e do treinamento desse pessoal, de modo a não ser mais possível falar em culpa em elegendo. Já está totalmente ultrapassada essa ideia. A seguir dessa culpa elegendo, a gente passou a admitir a presunção do que a gente denomina de culpa relativa. E evoluiu-se, né, para a presunção absoluta posteriormente ao que a gente tem até hoje. Era esse o sentido da antiga e conhecida súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, que falava para nós que é presumida a culpa do patrão ou do comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. A evolução jurisprudencial nessa questão, que levou à edição dessa súmula, foi tratado como um momento histórico por Roberto Rosas no seguinte sentido, e é muito interessante para a gente ver aqui através da nossa história do direito, né? O que Roberto Rosas narrou desse evento histórico? Não foi fácil a alteração jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no concernente à interpretação do artigo 1521, inciso 3º do Código Civil de 1916, que é o nosso atual inciso 3º do 932. Para o artigo 1523, necessita-se da verificação da culpa do patrão em favor do dano causado pelo empregado quando em serviço. Na década de 1940, surgiram na Corte Suprema dois eminentes magistrados, dissents, né, na linguagem americana, rompendo com um anquilosado entendimento, quais sejam o ministro Nonato e o ministro Filadelfo Azevedo. Anteriormente, o José Antônio Nogueira, no exercício da judicatura no Distrito Federal, afirmava que, ainda quando fosse admissível que o artigo 1523 anulasse o disposto do artigo 1521,
não estariam os juízes impedidos de, à semelhança do que fez a jurisprudência francesa e italiana, ver nos atos ilícitos dos prepostos a prova suficiente da culpa dos comitentes. Essa presunção legal já existe e está dentro do artigo 1521. Aqui a gente está tratando dos efeitos históricos, né? O Filadélfio Azevedo, que foi esse ministro do Supremo Tribunal Federal, ao criticar essa ancianidade, né, do nascente Código Civil brasileiro, apontava o caminho para se considerar a presumida culpa do patrão em vista do risco assumido na empresa. Em trabalho contemporâneo, e aqui a gente está tratando já não tão contemporânea assim, a alteração jurisprudencial mostrava ao ministro Gonçalves de Oliveira que a presunção de culpa dos proponentes, né, por atos dos prepostos, que para aqueles que trabalhavam, é iure et iure, ao contrário do que se dava em relação à presunção da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos e daqueles que oferem proveito dos atos dos representados como muitos tutores e curadores. Mas aqui a gente tem um momento histórico, eu achei interessante trazer isso para vocês, mas a gente tem que relembrar e a gente já passou por isso também na nossa disciplina, que a responsabilidade do empregador ela será objetiva desde que o seu empregado ou preposto tenha agido, tenha atuado com culpa. Se não existir culpa do empregado ou do preposto, por óbvio, a gente não tem o dever de indenizar. No caso, objetivamente. Tá? Na responsabilidade pelo fato de outrem, há o concurso de duas responsabilidades, quais sejam a do patrão e a do empregado ou preposto. A do primeiro é objetiva e a responsabilidade do segundo é subjetiva. A gente vai entender o porquê disso, tá? Para a gente entender isso, a gente tem que trabalhar o que se denomina de teoria da substituição. Entre as teorias que justificavam essa responsabilidade, a mais aceita era a teoria da substituição, que pode ser assim resumida. O que a teoria da substituição trazia para nós, na realidade? Né? Ao recorrer aos serviços do preposto, o empregador ele prolongava a sua própria atividade. Então, esse empregado ele era visto apenas como instrumento, ou seja, era uma extensão do próprio patrão, né? Alguém que o substitui, na realidade, no exercício das múltiplas funções empresariais, por lhe ser impossível desincumbir ali pessoalmente delas. Então, a gente se questiona, né? O ato do substituto no exercício das suas funções é o ato do próprio substituído, porque ele é praticado no desempenho aí de tarefa, enfim, que a ele interessa e aproveita, pelo que a culpa desse próprio preposto seria uma consequência da culpa do comitente. Então a gente se questiona isso. E além disso, o patrão ou o preponente, né, ele assume a posição de garante da indenização perante o terceiro lesado, dado que o preposto, em regra, não tem os meios necessários para indenizar. Isso dentro da teoria da substituição. Só que, na verdade, isso se mostrou um tanto quanto problemático. Por quê? Porque existia um problema em torno da prova liberatória do patrão, que parte da doutrina considerava o sistema da presunção de culpa como a verdadeira variante da teoria da responsabilidade objetiva. Em alguns países, por exemplo, Portugal, há muito se optou expressamente pela responsabilidade fundada no risco nas relações de emprego. Na verdade, a responsabilidade do empregador ela é muito mais justificada pela teoria do risco-proveito, tá? Então, ou até mesmo do risco da empresa, do que com o emprego de presunção de culpa nesses casos. Então, por essas e outras razões, o Código Civil de 2002, como a gente já ressaltou aqui nos outros vídeos e nesse também, ele optou pela responsabilidade objetiva no seu artigo 933. Essa responsabilidade ela tem por fundamento um vínculo jurídico contratual. Isso é importante e possui um fundamento através de um vínculo jurídico contratual. Qual seria esse vínculo jurídico contratual? O contrato de trabalho, o contrato de preposição, etc. Desses contratos resultam para o empregador ou para o preponente o dever de segurança em relação àqueles que lhe prestam serviços. Disso, portanto, a gente pode resultar, né, dentro dessa equação, estar superada a citada súmula 341 do STF, só sendo aplicável a súmula aos casos que ocorrerem antes da vigência do Código Civil de 2002, o que agora, em 2020, é algo raro.
Mas a gente tem que ressaltar, e a gente não pode esquecer, que na responsabilidade pelo fato de outrem, existem duas responsabilidades novamente. Quais seriam elas? A do causador direto do dano e da pessoa encarregada de indenizar. Então é necessário que o agente direto tenha agido com culpa, ou no caso dos incapazes, que tenha ocorrido uma conduta contrária ao direito, porque não se fala estritamente em culpa desses incapazes, como a gente verificou lá na inimputabilidade. Então, de start, a gente pode concluir que será sempre necessário, para o reconhecimento da responsabilidade civil do patrão pelos atos do empregado, a demonstração da culpa anterior por parte do causador direto do dano. Então, o patrão é o responsável pelo ato culposo do seu empregado. A responsabilidade do patrão é objetiva, mas em sua defesa, cumprirá o patrão provar que o fato não ocorreu no exercício do trabalho ou por ocasião dele. Aí a gente estaria meio que afastando o próprio nexo de causalidade. Assim, não caberá ao autor, na ação civil, demonstrar que o patrão agiu com culpa. Então a gente tem que provar, na realidade, que esse empregado agiu com culpa. O patrão, a gente não vai discutir a culpa dele, porque ele vai responder de forma objetiva. Bem, caminhando mais um pouco para a discussão, vou cortar esse vídeo aqui, vou começar a parte 2 desse vídeo no próximo, porque agora deu meio-dia, eu tô indo almoçar e depois a gente retoma aqui. Eu só não queria deixar esse vídeo solto, tá? Mas a gente vai falar do campo de incidência nesse inciso 3º do artigo 932, que é a responsabilidade do patrão. Já voltamos aí, almoçados.